Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar ensinando para vocês como está fazendo essa rosinha super fácil e rápida de fazer, gente. Amei fazer essa rosinha, porque ela é fácil mesmo. E aqui eu tô trazendo como sugestão para o Dia das Mães, mas vocês podem estar fazendo, gente, uma unidade para estar vendendo, tá? Dando de lembrancinha aí para o Dia das Mães, tá bom? Ou então até mesmo tá montando arranjos. Então aqui eu fiz nessas 3 cores, mas vocês podem pegar aqui como exemplo, que nem esse amarelo. Vocês podem fazer umas 5, 6 unidades dele, montar um arranjinho de flor e até mesmo tá se presenteando, né? Criando aí um arranjinho para tá decorando a sua casa, caso você não queira dar como lembrancinha, né? E aí está dando também, né, como Dia das Mães. Mas é uma ótima sugestão de presente, eu espero muito que vocês gostem. Então, trouxe nessas cores para vocês, mas antes peço que vocês deixem seu joinha para ajudar aqui no canal, tá bom? No crescimento do canal. Deixe seu comentário dizendo o que você achou e me acompanha no Instagram, tá bom? Deixo sempre aqui embaixo na descrição do vídeo o link do meu Instagram. Então, compartilhe esse vídeo, ajude o canal aqui, né, a crescer através da sua curtida, do seu comentário, do seu compartilhamento. Isso me ajuda muito aqui na divulgação do meu trabalho. Então, essa vai ser a nossa aula de hoje e espero muito que vocês gostem. Bom, os materiais aqui que eu vou utilizar, né, será a cola quente, vou utilizar a tesoura, essa vai ser a agulha 1,75 milímetros, tá bom? Vou estar trabalhando aqui com ela, cola quente, e vou estar utilizando esse arame aqui, tá? Tô deixando para vocês aqui as especificações dele, né, para que vocês possam estar comprando. Então, essa daqui são, né, os dados desse arame, e aqui eu vou estar utilizando 4. Vou utilizar aqui a linha Charme, vou utilizar essa cor aqui. A agulha que pede aqui é 2,5, mas eu não vou utilizar, tá? Vou utilizar a agulha 1,75 milímetros, porque o trabalho ele vai ficar menor. Do jeito que eu fiz aqui, ele ficou até que grande. Se eu fosse utilizar a agulha 2,5, ficaria bem maior. Então, por conta disso, eu vou utilizar a 1,75. E vou estar utilizando essa cor, que é o verde bandeira, também da marca Charme. Essa vai ser os nossos materiais. Então, eu vou iniciar aqui dando a minha laçada inicial, vou iniciar com a cor rosa, tá bom? Então, aqui vai ser as pétalas, tá bom? Da nossa rosinha. Então, aqui eu vou subir 5 correntinhas. Subidas 5 correntinhas, eu vou vir aqui na minha primeira correntinha e vou fechar aqui com ponto baixíssimo, criando a nossa argolinha. Aqui eu subo 3 correntinhas, já conto como um ponto alto. E aqui dentro dessa argolinha, eu vou trabalhar um total de 15 pontos altos. Então, vou trabalhar aqui 15 pontos altos, já contando com essas 3 correntinhas. Feito, então, aqui, gente, os 15 pontos altos, já contando com aquelas 3 correntinhas que eu subi, vou fechar aqui agora com ponto baixíssimo. Aqui, eu vou caminhar um ponto baixíssimo novamente, e agora a gente vai iniciar a nossa carreirinha. Então, aqui eu vou subir 3 correntinhas, já vou contar como um ponto alto, e dentro desse mesmo pontinho, eu vou fazer um ponto alto, ficando aqui com um total de 2. No próximo ponto de base, eu vou repetir novamente, fazendo 2 pontos altos juntos para cada pontinho de base. Então, feito isso, gente, para cada pontinho de base, fazendo 2 pontos altos juntos, chegada aqui ao final do trabalho, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Aqui será as nossas pétalazinhas, tá? Então, aqui eu fiz uma unidade com vocês, porém, a gente tem que ter um total de 10, tá? 10 pétalazinhas seguindo esse passo a passo, até o trabalho ele ficar assim. Então, façam 10 unidades, tá bom? Caso você queira fazer ela bem maior, você pode até fazer mais pétalas. Aqui, com 10, eu achei um tamanho muito bom, tá bom? Então, feito isso, fica, né, dessa forma aqui. Então, aqui, ó, já fiz a primeira, a gente vai ter que fazer mais 9 unidades, totalizando ao final 10 pétalazinhas. Bom, voltada agora aqui, a gente vai trabalhar as folhas. Então, aqui eu já estou com a linha verde, vou subir aqui 10 correntinhas, tá bom? Então, vou vir aqui, vou subir 10 correntinhas, porque aqui a gente vai fazer as folhas. Chegada aqui, eu vou vir aqui, ó, na primeira correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo correntinha aqui, eu vou fazer um meio ponto alto. Aqui a folhinha, tá? E aqui eu vou vir trabalhando pontos altos até chegar no final.
Chegada, então, aqui, gente, faltando duas correntinhas para finalizar o trabalho, eu vou finalizar aqui, ó, com meio ponto alto. E na última correntinha aqui, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Esse daqui é o processo da folhinha, ok? Fiz um lado. Agora, a gente vai virar o trabalho e vamos fazer o outro lado. Aqui, então, eu vou fazer a viradinha. Então, vou vir aqui dentro do mesmo pontinho, vou fazer um ponto baixo. Novamente, dentro do mesmo pontinho, eu vou fazer aqui um segundo ponto baixo, tá? Pra fazer essa viradinha. E aqui, ó, eu já vou vir fazer um meio ponto alto. E para os demais pontinhos, eu vou vir trabalhando um ponto alto. Onde tem um ponto alto, eu vou fazer um ponto alto em cima. E assim, eu vou seguir até chegar no final. Chegado, então, aqui, gente, ó, eu trabalhei os meus pontos altos. Agora, aqui, eu vou fazer um meio ponto alto. E aqui, ó, no último pontinho, eu vou fazer um ponto baixo. Então, venho aqui, ó, e finalizo. Então, onde tem ponto baixo, a gente vai fazer ponto baixo. E aonde tem pontos altos, a gente vai fazer pontos altos, um em cima do outro. E meio ponto alto em cima, né, a gente vai fazer também. Então, é só seguir os pontos que a gente fez de um lado da folhinha, do outro lado a gente vai repetir novamente, tá? E aí, ao final, ela fica assim. Aqui, após fazer uma folhinha, a gente vai ter que fazer outra. Então, tem que ter 2 unidades, tá bom? Temos que ter 2 folhinhas, porque depois a gente vai estar colando uma na outra, tá? Então, aqui eu vou fazer o meu arremate, vocês vão fazer isso nas 2 folhinhas. Então, aqui o arremate, ele é bem simples, tá? Eu só vou trazer essa pontinha de linha para aqui o lado, né, avesso. Vou dar um pontinho, né? E depois eu vou estar cortando. E aqui, o nosso trabalho, né, a gente dá uma ajeitadinha antes, para ficar bem acertadinho. Corta essa linha e aí o nosso trabalho, ele vai ficar finalizado. Então, feita a primeira, vocês façam mais uma. Aqui eu já fiz e ficou assim. Bom, agora, gente, a gente vai fazer o detalhe do fundo da rosa, né? Que é a parte verdinha. Então, aqui eu dou minha laçada inicial, vou subir aqui 5 correntinhas. E na primeira correntinha aqui, eu vou fechar com ponto baixíssimo, criando a minha argolinha. Aqui, novamente, eu vou subir 3 correntinhas, que já vou contar como um ponto alto. E aqui eu vou trabalhar 15 pontos altos. Feito, então, aqui, gente, os 15 pontos altos, já contando com as 3 correntinhas que eu subi, ao final tem que ficar com 15 pontos, tá? Ao total. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. E agora, a gente vai fazer, vou caminhar aqui, ó, um ponto baixíssimo novamente. E aqui eu vou fazer aumentos. Então, o aumento aqui, ele é composto por 2 pontos altos juntos. Então, essas 3 correntinhas que eu já subi aqui, já conto como um ponto. Faço um segundo ponto alto, tá vendo? Totalizei 2 pontos juntos dentro do mesmo pontinho. E aqui, para cada pontinho de base, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Dentro de cada pontinho de base, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Eu chamo aqui como aumento. Então, vou fazer aqui. Voltei, então, gente. Voltada aqui, vou ficar com um total de 15 pontos altos já, contando todos os pontinhos que eu tenho dentro de cada base, tá? Então, eu fiz 2 pontos altos para cada pontinho de base, ao final do trabalho, a gente vai ficar com 30, tá bom? Então, aqui eu fecho com ponto baixíssimo, e agora eu vou trabalhar 3 correntinhas de novo, dentro desse mesmo pontinho eu vou fazer mais um ponto alto. Totalizando aqui 2 pontos altos juntos. No próximo pontinho, eu vou trabalhar um ponto alto sozinho. E aí, eu repito, essa sequência a gente vai fazer em toda a carreira. Faço 2 pontos altos juntos dentro do mesmo pontinho de base e um ponto alto sozinho. Repito novamente a sequência até completar a carreira. Completada, então, aqui a carreirinha, gente, ó. Chegada aqui ao final, vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Esse daqui é o fundo da nossa rosa. Agora, aqui eu vou subir 4 correntinhas, vou pular aqui 1, 2, 3, 4 pontinhos de base e vou prender com ponto baixíssimo. Novamente, eu subo 4 correntinhas, pulo 4 pontinhos de base, prendo com ponto baixíssimo e essa sequência eu vou fazer até dar a volta em todo o trabalho. Então, a gente vai trabalhar aqui os cordões.
porque aqui a gente vai fazer os detalhes da folhinha. Então, vou seguir aqui até completar toda a carreira. Então, completado aqui, gente, já fiz todos os meus cordãozinhos. Então, cheguei aqui no último, ó, vou fazer quatro pontinhos. Vou prender aqui, ó, com ponto baixíssimo, tá vendo? Vou prender aqui com ponto baixíssimo. Aqui tem um cordãozinho, que foi o primeiro que a gente fez, tá? Então, vou vir aqui, ó, vou pescar a linha e vou prender com ponto baixíssimo. Finalizando, então, aqui os meus cordões. Feito isso daqui, agora a gente vai caminhar aqui dentro desse cordãozinho, ó, tá vendo? Vou caminhar fazendo um ponto baixíssimo. E aqui eu vou trabalhar pontos altos. Então, subo 1, 2, 3 correntinhas, já conto como ponto alto. Venho aqui e vou trabalhar mais 3 pontos altos. Vamos ficar com um total de 4. Então, fiz 3, vou fazer o meu quarto pontinho alto. Subo 2 correntinhas, venho aqui, ó, e vou fazer um picô. Então, fecho aqui com ponto baixíssimo, criando meu picô. Enrolo a linha na agulha e, novamente, eu vou trabalhar aqui mais 4 pontos altos, tá? Então, esse daqui vai ser os detalhes da folhinha, tá bom? Da nossa rosinha. Então, feito aqui, ó, vou fazer o meu quarto ponto alto. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha, tá? Fica assim. Vou fazer aqui uma correntinha e vou finalizar aqui dentro do mesmo cordãozinho com ponto baixíssimo. Feito isso, caminho para o próximo cordãozinho. Aqui, puxo a linha e faço um ponto baixíssimo. Novamente, eu inicio. Subo 3 correntinhas, que já conto como ponto alto, e vou fazer mais 3. Então, dentro de cada cordãozinho, a gente vai trabalhar essa folhinha, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó, já fiz 4 pontos altos, vou fazer aqui o picô, tá? Então, sobe 2 correntinhas, fecha aqui com ponto baixíssimo, criando o picô. Enrolo a linha na agulha e aqui dentro do mesmo espacinho, eu trabalho mais 4 pontos altos. Então, dentro de cada cordãozinho desse, a gente vai ter que ter um total de 8 pontos altos, com um picôzinho no meio. Então, vai ser 4 pontos altos de um lado, o picô no meio e mais 4 pontos altos do outro lado, faz a correntinha e finaliza assim, ó, com ponto baixíssimo. E aí, novamente, caminha para o próximo cordãozinho e repete a sequência. Então, desta forma, a gente vai fazer dentro de todos os cordões. Então, voltei, gente. Fiz aqui todos os meus cordãozinhos. Então, chego aqui, ó, eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Então, vou vir aqui, ó, vou finalizar com ponto baixíssimo. Aqui eu já cortei a minha linha, tá? Vou puxar aqui, ó. Aqui eu dou uma apertadinha para que ela não solte. Então, ficou assim, ó, a basezinha, né? O detalhe que vai dar, né, abaixo da nossa rosinha, para não ficar aparecendo, né, as partes que a gente uniu das pétalazinhas. Então, aqui eu vou arrematar e esse pedacinho de linha aqui eu vou cortar. Então, a nossa basezinha da rosinha, ela fica desse jeitinho aqui. Então, agora a gente vai cobrir o arame. Então, aqui eu vou precisar de 4, tá? Então, ainda com a linha verde aqui, ó. Aqui, gente, vocês podem utilizar mais arame se vocês quiserem, tá bom? Com 4 aqui eu achei que ficou legal, porque eu quero flexibilidade, tá? Pra dar aquele efeito quando eu quiser entortar a rosinha, ela ficar mais tortinha. Quando eu quiser deixar ela reta, eu poder deixar também. Então, aqui eu utilizei 4 aramezinhos, tá bom? Então, aqui, ó, pra iniciar eu vou dar uns nozinhos aqui, tá vendo? Pra que essa linha, ela não solte. Então, aqui, antes de iniciar qualquer, né, o trabalho, a gente vai dar, né, uns pontinhos. E vamos enrolar essa linha aqui em todo esse arame. Então, venho aqui, ó, dou a esticadinha, começo da ponta. E vou vir enrolando essa linha com cuidado até cobrir todo o aramezinho, até chegar no final do trabalhinho. Chegado, então, aqui no final do arame, tá? A gente vai deixar um pedacinho assim, ó, sem fazer, tá? Porque esse pedacinho é onde a gente vai colar dentro da nossa rosinha. Então, chegada aqui, a gente também vai dar alguns pontinhos. Então, antes de soltar essa linha, né, segura bem, com todo cuidado. Aqui, vocês vão dar uns pontinhos, tá vendo? Uns nozinhos, para que ele não solte, tá? Então, dá quantos nozinhos forem necessários, porque essa partezinha aqui, a gente vai colar dentro, então, ela não vai ficar visível, tá? Ela vai ficar presa, né, com a cola quente dentro da rosinha. Mas, para que essa linha ela não solte, é necessário dar
né, esses nozinhos. Então, aqui, você vai dar os nozinhos que você achar que é necessário, tá vendo? Aqui não tem preocupação da linha depois soltar, tá bom? Então, feito aqui, ó, né, dados os nozinhos, a gente vai cortar. E aí, a gente vai agora trabalhar, né, as pétalas. Então, fica assim. Bom, agora, gente, pra fazer, né, o detalhe da rosa, essa parte aqui, a gente vai ter que ser bem cuidadoso, tá? A gente vai ter que ir criando essa rosinha. Então, aqui eu vou pegar a primeira, então, vou passar um pouco de cola aqui, ó, no cantinho, e vou enrolar ela. Então, venho enrolando, fazendo ela desse jeitinho aqui, tá vendo? Aqui vamos colocar o miolinho da rosa, tá? Que é aquela miolinho que fica bem no meio da rosinha, tá? E aqui a gente vai pegar sempre a parte de cima do trabalho, vamos deixar ela pra cima e a parte avessa para o lado de baixo. Como que eu sei que é a parte avessa? A parte avessa é a parte onde a cor da linha, ela é mais opaca, tá? Então, a gente deixa essa parte pro lado de baixo. E a parte mais brilhosa, mais bonita, a gente deixa para o lado de cima, que é essa parte aqui que eu tô mostrando no vídeo, tá vendo? Então, ó, eu vou vir passando a cola, vocês podem observar que a parte, né, opaca, ela não tem quase brilho. Então, essa parte a gente deixa pra baixo. E a parte brilhosa a gente deixa pra cima, tá? Então, aqui a gente vai ter que criar essa rosinha, e criando o formato dela. Então, aqui eu coloquei a pétalazinha, coloquei nessa posição. Então, vou pegar aqui uma outra, ó, e vou ir unindo, tá vendo, ó? Pego sempre duas. Então, aqui eu coloquei, né, essas duas dessa forma. Quando a gente for colocar outra, vocês vão observar que eu já vou intercalar. Então, essas duas aqui eu coloquei desse jeitinho, nesse lado. As outras duas eu já vou colocar no meinho. Então, você pode ver, ó. Eu vou vir pegando aqui, ó. Vou passar a cola já aqui do lado, tá vendo? Onde tem a emendazinha aqui. E aí, eu vou intercalando dessa forma. Então, aqui você vai fazendo com calma, tá? Vai criando o formato da rosinha. Não se preocupa que no final a gente vai ajeitar, mas aqui não vai ter jeito. A gente tem que ir colando e pressionando essa cola até grudar, né? E ficar fixa. Então, sempre passe a cola bem nessa partezinha aqui de baixo. E aí, a gente vai, né, unindo. Então, sempre vai fazendo, passando a cola, né, e criando esse formato da rosinha. Então, vou fazer aqui e já volto com vocês. Voltado, então, aqui, gente, ó, tá vendo? Vim fazendo. Quando finalizar o trabalho, a gente vai vir arrumando. Aqui, vocês podem estar colocando um pouquinho, sabe, aqueles pinguinhos de cola, para que a pétala não saia do lugar. Aqui, eu preferi não passar, mas você pode, tá bom? Então, aqui, você vai vir abrindo ela, criando o formato da rosinha, né? Deixando ela bem bonitinha, tá vendo? Aqui, só em você arrumar, já cria, né, o formatozinho da rosa. Aqui, eu utilizei 10 unidades, né, de pétalazinha, fiz 10 unidades, mas você pode fazer muito mais e deixar ela bem maior. Tá vendo o fundo como que ficou? A gente vai cobrir ele agora. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa parte, né, que é a base, o fundo da nossa rosinha. Vou passar aqui a cola quente no meio, tá? Aqui eu estou utilizando a cola quente, porque vai ser algo que vai ser decorativo, tá? Caso você queira fazer a costura, você também pode, tá bom? Então, aqui eu vou estar utilizando a cola quente, mas você pode utilizar outras colas que você quiser, tá bom? Fica ao seu critério, a costura, a cola que você vai querer trabalhar, tá bom? Aqui eu estou utilizando a cola quente. Então, aqui, passado a cola, a gente vai ajeitando, tá? Essas 3 pétalas do fundo, a gente gruda ela, né, nessa partezinha verde. Então, passa uma colinha que grude elas 3 e elas fiquem abertinhas, tá bom? Que nem eu deixei aqui, ó. E aqui você vai arrumando, tá vendo? Vai ajeitando para que essa rosinha, ela fique bem arrumadinha. Então, ela vai ficando, né, desse jeitinho aqui, ó. Agora, aqui, vou pegar o aramezinho, tá vendo? E vou passar aqui, ó, um pouco de cola quente bem aqui naquela parte onde a gente deixou, sem passar a linha. Então, passa um pouquinho de cola aqui, tá? E aqui, antes, eu vou fazer aqui, eu vou abrir um pouco, tá? Mas a parte que a gente vai colocar essa daqui com a cola. Aqui eu coloco a quantidade de cola, né? Pressiono aqui dentro desse buraquinho da rosinha e vou pressionar. Aqui vocês pressionem e deixem secar durante um pouquinho, mas segurando. Então, vou fazer aqui
Vou pressionar e já volto com vocês. Então, voltado, gente, após secar, ela fica desse jeito, tá vendo, ó? Então, aqui não tem perigo, ó, tá vendo? O aramezinho vocês podem entortar, pode deixar ele retinho, pode dobrar essa pontinha aqui, ó, tá vendo? Essa pontinha que vocês podem entortar. Fica ao critério de vocês como vocês vão querer estar colocando essa rosinha. Caso vocês queiram colocar num vasinho, é só dar essa dobradinha, né, no cantinho. Agora que eu vou pegar as folhas e vou estar colando aqui, né, no meu aramezinho. Então, vou colocar aqui, ó, um pouco de cola, tá? Vou dar a volta aqui no meu arame, porque a gente vai grudar as duas folhinhas. Então, vou vir aqui, vou colocar uma folhinha e depois eu vou colocar a outra, tá? Então, vou unir uma na outra. Então, cola aqui a pontinha, toma cuidado, tá? Pra que não fique meio tortinho, sabe, a folhinha. Então, segura aqui um pouquinho, mas depois, né, antes dessa cola secar mesmo, dá uma olhadinha, tá? E aqui, ó, vocês arrumam, tá vendo, ó? Vou vir aqui e vou dar uma apertadinha, tá? E aqui, ó, após ajeitar, eu vou passar aqui um pouquinho de cola dentro da folhinha pra unir, tá vendo? Então, aqui eu coloquei somente esse lado, mas vocês podem colocar quantas folhinhas você quiser, tá? Que no máximo 2 fica legal, mas eu preferi deixar só uma. Mas fica o critério de vocês, tá bom? Então, fica assim, ó, o trabalho, né? E aqui é só deixar secar. Então, ele fica desse jeito. Então, voltada aqui, gente, após finalizar o trabalho, então, fiz essas cores pra vocês, tá vendo? Fica a coisa mais linda. Amei fazer essas rosinhas. Então, vocês podem estar fazendo aí vasinhos de flores, né? Estarem colocando, decorando aí o cantinho de vocês. Aqui fica muito bonitinho. Super amei fazer essa rosinha, eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, se você chegou até aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo, tá? Me acompanha no Instagram e nos vemos no próximo vídeo.